E o que acontece é que depois há este desajuste enorme entre uma passividade total e uma atividade, não é? Que não é a sua, foi a do educador. E é este desajuste, né, destes andamentos diferentes, é como se nós tivéssemos um motor de um carro em que metade do motor está ainda a querer arrancar na primeira mudança e a outra parte do motor já está em pleno andamento, como se fosse em autoestrada, não é? Em quinta, sexta mudança. Ou seja, há aqui literalmente um desajuste. Mas não é o comportamento da criança, é a sua rede psíquica. Porque, uma vez, lembrando-nos uma vez mais, elas não vivem sozinhas e não vivem por si. Elas vivem segundo aquilo que é a rede neural e psíquica dos seus educadores. Ok? E por isso, não é? Quando depois se lhes pede, ou se lhes exige, ou a situação assim o preconiza, que é agora vamos agir sobre algo, vamos fazer algo, vamos entrar em contexto em alguma coisa, seja dentro de uma sala de aula, seja um almoço em família, seja o que for, o que é que acontece? A criança, como está nestes dois tipos de andamento, ela vai desatinar por completo. Porque, ora, dá vazão a uma energia de extrema passividade, ora, dá vazão a outra energia que diz eu estou em pleno processamento aqui da informação e estou a 100% a rolar. E fica uma confusão muito, muito grande. O que é que acaba por acontecer? Disparates por todo lado. E a criança acontece uma vez, duas, três, quatro, cinco, 20, 100, 1000 vezes. E o que é que faz? Esta criança ou este jovem é rotulado de hiperativo, de TDAH, de autista, de tudo e mais alguma coisa, quando, na sua origem, o problema é neste desajuste. Está nesta ilusão deste treinamento que hoje em dia está muito em voga, está na moda e se quer colocá-lo ainda mais nestas novas gerações, que é toma lá uma tecnologia para as mãos e cala-te aí um bocadinho. Porquê? Porque eu preciso, o pai ou a mãe, os educadores, ou os avós até, não é? Eu preciso de fazer uma coisa. E se tu estiveres ao meu lado, eu não vou conseguir fazer essa coisa. Por isso, preciso que tu te cales para eu ir à minha vida. Só que, na realidade, a criança, ou o jovem, ou o adolescente, não vai ficar calado. E, na realidade, eu também não vou à minha vida sozinho. Eu até posso ir fazer a minha atividade? Posso. Mas eu estou a alimentar com a minha rede psíquica inconsciente, estou a alimentar a rede psíquica do meu educando. Então, nós nunca estamos separados. O problema constitui-se em muitas das vezes, e eu pessoalmente, Micael, já acompanhei vários casos de jovens, de crianças, começaram como crianças e depois tornaram-se jovens, que eram diagnosticados como tudo e mais alguma coisa. E desde o início dava perfeitamente para perceber que não era nada daquilo que estava ali em causa. Não era doença, não era patologia, não era uma condição extremada como hoje em dia tanto se quer vender, e depois então passando para uma parte psiquiátrica que aí piora consideravelmente todo este contexto, não é? Com medicação, e até com medicação bastante pesada, e de repente nós o que vemos é não há necessidade de nada disto. Há sim é de puxarmos a fita atrás, falarmos até não apenas com o jovem, com o educador ou com a criança, seja lá o que for, não é? Com este menino, mas falar com o educador, falar com o pai, com o responsável, ou com o avô, ou a avó, seja lá quem for que seja o educador, e fazer perceber algumas noções claras de como nós, seres humanos, funcionamos de verdade. Porque nós percebemos claramente como nós funcionamos uns com os outros apenas de forma superficial, ou seja, de uma forma meramente física. Agora, nós precisamos mesmo de perceber de uma vez por todas que nós não somos apenas uma casca
física. Somos uma componente física, sim. Somos uma condição magnética também, não é? A ciência quântica já nos começa a falar sobre tudo isso. Por isso, também há um componente magnético da aura, de energia, eletromagnetismo, perispírito, seja lá o nome que lhe queiramos dar. É um magnetismo, é um quociente de energia que está como complemento da nossa parte, do nosso elemento físico. Mas depois nós temos uma condição psíquica formada por emoções e por pensamentos. Para além disto, temos um espírito, que é a nossa verdadeira identidade. Então, não é? Se bem me estás aqui a entender, não é? Nós temos vários componentes. Então, esta maquinaria que nos comporta, não é? Feita de vários componentes, de vários elementos, nós precisamos de perceber como tudo isto se engrena umas peças nas outras. Não dá como nós apenas querermos olhar para uma peça e desrespeitar todas as outras, ou negligenciar todas as outras. Isso foi o que nós fizemos, nós enquanto humanidade, durante muitos séculos, durante uns bons milénios, foi. E por isso deu no que deu. E por isso deu nesta distorção, nesta quantidade exorbitante de quociente de ignorância brutal, na qual o ser humano, hoje em dia, no qual o ser humano, dito na generalidade, ok? Num nível médio, hoje em dia nós vivemos. É uma ignorância, é um nível de ignorância muito, muito grande. Porquê? Porque nós queremos apenas ver a realidade de um pontinho de vista. Ok? É como se todo este espaço, não é? Onde eu estou, não é? Aqui no nosso escritório, eu apenas dissesse que existe aqui esta almofada aqui do sofá. Tudo o resto não existe mais. Ora, isso é mentira. É mentira. Como tu podes ver, existem vários elementos aqui neste contexto onde eu estou. Mas eu quero acreditar e faço acreditar aos outros que apenas existe ali aquela almofada. Não é real. Então é exatamente igual. Okay? Exatamente igual. E nós hoje em dia, uma vez mais, nós, famílias, nós, pais, estamos a educar, ok? Esta nova geração, neste sentido de princípio universal que é o masculino, masculino numa de ativação, numa de atividade, numa de exteriorização, uma de colocar a vontade cá para fora, a vontade do que eu quero fazer, do que eu de facto desejo para mim, do que eu de facto sinto, não é? Daquilo que eu sou, não é? Para me ir encontrando com as sucessivas experiências de dor e de prazer, não é? E tudo isso está a ser abafado. Abafado devido a esta ignorância. Ok? Isto depois traduzido para uma escala maior, não é? Não agora apenas na vertente educacional, nós percebemos claramente que todas estas distorções que trazem malefícios gigantes, colossais, não é? São fissuras gigantes naquilo que é o processo educacional saudável das crianças, dos jovens, não é? E que se irão tornar depois em adultos muito, muito, muito carentes. E este princípio masculino, como se vai tornar consciente? É uma tarefa hercúlea, gigante, colossal. Dificilmente, não é? A menos que haja aqui um processo profundíssimo, com uma persistência, uma resiliência, uma vontade atroz de uma pessoa se querer de facto conhecer, não é? Que eu não digo que seja impossível de existir, porque acontece, mas é numa escala muito, 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 muito reduzida da população, é que dificilmente estas pessoas, que serão adultos do amanhã, se vão reconhecer como verdadeiros homens, como verdadeiras mulheres. Homens com os seus princípios masculinos conscientes, saudáveis, os seus princípios femininos conscientes e saudáveis também, mas também nas meninas, que serão as mulheres do amanhã, também o seu masculino saudável e consciente e o seu feminino saudável e consciente. Muito difícil, porquê? Porque
na sua base, na sua origem, naquilo que foi no seu processo educativo, tudo já foi altamente distorcido, não é? Por todas estas quantidades enormes de ilusões, de distorções, de crenças erróneas, nas quais os educadores, não é? As famílias, os pais, os avós, sejam lá quem forem os educadores, quiseram querer acreditar que seriam mais eficientes. Pois não. Então está na hora de nós revermos tudo isso, de nós olharmos seriamente para isto, e não basta aquele movimento que hoje em dia tanto se está a fazer, por exemplo, nas escolas, que é proibir o uso do telemóvel no recinto escolar. Não, amigo. Só por si não basta. Não basta porquê? Porquê? Porquê que não basta? Porque o brinquedo até pode estar interdito durante aquele tempo, sim, mas a condição psíquica, não é, da sua conexão com a família continua exatamente igual dentro e fora do recinto escolar. Dia e de noite. É igual. Então, se os familiares estão imersos na tecnologia, como a sua rede psíquica não vai influenciar a rede psíquica dos jovens? Se é precisamente o grande alimento da rede psíquica dos jovens, é a rede psíquica dos seus familiares, dos seus educadores. Pai, mãe, seja lá quem for. Então, se uma realidade está imersa, porque está, os adultos hoje em dia vivem imersos, vivem cegos pelas redes sociais, pela tecnologia, pelos computadores, pelos tablets, por tudo e mais alguma coisa. Como é que se há de querer afastar, não é? E não querer interferir ou influenciar, de forma nociva também, a rede psíquica daquilo que são os jovens? É que depois é fácil a posição de, estando de fora, não é? Eu, enquanto pai, olhar para a criança e dizer: olha, tu estás-te a portar muito mal. Eu, no meu exemplo do meu dia, qual é o modelo que eu fui? Eu peguei e passei 7, 8 horas à frente das redes sociais, passei 8 horas para além do trabalho, não é? Passei umas X horas, não é, a consumir tecnologia. Mas depois exijo à criança, não é, que dentro do recinto escolar não teve com a tecnologia, mas cá fora, não é, que já pode ter, eu exijo-lhe que se comporte de A, B, C, D de uma maneira impecável. E se assim não for, porque há gerações atrás isso não era normal, não é? As crianças serem requietas, serem desobedientes, serem malcriadas, serem assim, serem assado, tudo e mais alguma coisa, como hoje em dia tanto se vê, não é? Obviamente os adultos queixam-se. E atrás da queixa vai o sofrimento, vai a dor, não é? Vai a tristeza de a pessoa pensar que está a educar mal, da pessoa pensar que está a fazer tudo errado, ou então de, se não coloca a culpa em si, coloca a culpa na criança, que é o que mais existe. E então vamos ao médico, vamos aos especialistas, vamos fazer e acontecer para que alguém me arranje uma solução. Oh, amiga, a solução está naquilo que tu fazes. E fica a pergunta, mas então o culpado sou eu? Não. Mas parte da equação, a responsabilidade é tua. Porque tal como falei no início aqui do programa das Horas Douradas, nós vivemos e precisamos mesmo de ter contacto com esta realidade, mesmo que não seja ainda palpável, sensível, consciente, acredita que é mesmo assim. Nós vivemos numa rede. Não o corpo físico que está separado uns dos outros, não é? O meu corpo físico começa numa ponta e termina na outra. Ponto final, parágrafo. Não há mais o que acrescentar a este texto. É certo. Mas tudo o resto, todos os outros componentes desta engenharia, não é? Que ainda há pouco falei, a parte magnética, emocional, mental, espiritual e tudo mais. Tudo isso vive interconectado com todos os outros.
Então, se vive interconectado, não há como separar. Ok? Eu sou eu e tu és tu. Eu fico deste canto e tu ficas do outro canto da sala. Não, amigo. Isso não existe. Isso não existe. Tenta perceber, de uma vez por todas, que aquilo que tu fazes no teu dia, quer seja na presença das crianças, dos jovens ou não, vai, e quando digo dia, dia ou noite, é igual, vai interferir muito na vida psíquica dos jovens e das crianças. O tipo de escolhas que tu fazes, como tu te alimentas, o que é que tu fazes, como dormes, como não dormes, como descansas, se é que fazes opções para poderes também descansar, como vives a tua espiritualidade ou a tua fé, como tu vives os teus relacionamentos, sejam familiares, amizades, seja conjugal, seja amizades laborais, não importa. Tudo o tipo de escolhas, ou todos os tipos de escolhas que tu fazes, não é? E que comportam a tua vida, não é? Esse modelo é aquilo que vai ser o alimento, não é? Para a rede psíquica dos jovens ou das crianças. E é isso que eles vão beber. Ok? Por isso não adianta nas escolas, pura e simplesmente, interditar o acesso à tecnologia. Porquê? Porque eles vivem literalmente, não apenas na parte física, mas psicologicamente, vivem a mesma realidade. Porquê? Porque os pais ou os educadores não estão interditos da tecnologia. Eles continuam as suas vidas da mesma maneira. Porquê? Porque quem está impossibilitado de ter acesso são as crianças, são os jovens. Os adultos não. Ninguém lhes põe a mão porque já são adultos. Ora, é essa. Nós não vamos agora interditar o acesso à classe adulta, não é? Por parte da tecnologia. Ora, é essa. Entendes? Eu espero que tu estejas a entender. Porque da próxima vez que tu tiveres a oportunidade de estar à frente de um jovem, à frente de uma criança, à frente de alguém, é que tu vejas que és tu o encarregado e estejas a levar esse fardo, essa responsabilidade em cima dos teus ombros, né? Que é o processo educativo de uma segunda pessoa para além de ti mesmo, começa por perceber, primeiro, não o tipo de escolhas que a criança faz, é as tuas próprias escolhas. Então, tudo na vida, principalmente o processo educativo, não é? É uma forma de nós olharmos para dentro. Em tudo. Ok? Então aqui os jovens, as crianças, né? Estes meninos, estes rapazes que serão os homens da manhã, estão a convidar-te primeiro para olha para dentro de ti e percebe. Quer tu sejas o pai ou a mãe, o avô, a avó, a tia ou o tio, não importa. Ou até uma instituição e sejas apenas funcionário de uma instituição que está a cargo do processo educativo de alguém. Não importa. É uma forma, é um convite para tu olhares para dentro. Porque aquilo que tu fazes contigo mesmo, não é? E alimentas a tua rede psíquica, é isso que tu vais levar. Em primeiro lugar, para a rede psíquica do jovem ou da criança. E é isso que vai ser o seu alimento. Depois, então, é que vem a exteriorização, não é? Que é este princípio masculino, de querer buscar uma coisa, outra, a outra ou a outra. Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo de tudo isto que eu estou aqui a falar, porque senão parece teoria a mais, não é? Parece que o Miquel só fala, mas depois a parte prática fica-se a ver e as coisas não são assim. Eu falo, mas depois isto tem, não é? Uma materialidade sempre subjacente. E basta apenas ser um pouquinho, ter um mínimo de criatividade para poder ver uma série de exemplos no qual tudo isto que o Miquel está aqui a falar pode-se externalizar. Por exemplo, as nossas crianças aqui em casa, elas quando chegam a casa, não é? Quer estejam na escola, quer estejam em alguma atividade, quer estejam, seja no que for, chegam a casa e elas não buscam
pelas tecnologias. Não buscam. Elas gostam, preferencialmente, não é? De se ocupar com outras coisas. Este princípio masculino de querer trazer cá para fora a sua energia interna e querer exteriorizá-la, não é? Seja mais criativo ou não, seja uma criança mais extrovertida ou introvertida, seja uma criança mais barulhenta ou não, seja mais alegre ou não, não importa. E nós temos duas e que uma e outra são bem diferentes a nível do seu comportamento entre si, têm personalidades bem diferentes, caráteres bem diferentes, e nós podíamos dizer que uma é de uma maneira e a outra é outra. Não. Ambas, cada uma utilizando a sua forma de ser, elas chegam a casa, ao pé dos pais, e aquilo que buscam é um processo puramente criativo. Então elas gostam de cantar, elas gostam de pintar, elas gostam de fazer composições com plasticina, composições com os bonecos, gostam de pegar em tecidos, tudo atividades altamente plásticas, criativas, não é? E isso mostra claramente aquilo, em primeiro lugar, não é querer elevar aqui, porque as minhas crianças é que são A, B, C e D. Não, esquece isso. Eu apenas estou a dar um exemplo. Ok? Vou estar puxando a fita atrás. É um exemplo. Apenas para que não fique aqui a ideia no ar de que o Micael só fala e depois não há objeto material palpável do que ele está a falar. Então estou a dar um exemplo da minha própria vida, ok? E isto mostra, em primeiro lugar, o quê? Mostra que quando eles chegam perto dos pais, eles alimentam-se desta rede psíquica, não é? Dos pais. Agora, voltemos a atenção não para as crianças, deixemos as crianças de lado e voltemos agora para a vida interna dos pais. O que é que os pais decidem fazer das suas vidas? Será que se decidem alimentar bem ou não? Será que decidem dormir bem e descansar bem ou não? Será que decidem ter um bom relacionamento conjugal? Ter um bom relacionamento de amizade um com o outro ou não? Será que decidem fazer boas escolhas para si mesmos ou não? Será que decidem entregar-se ao luxo de passar umas horas gastando o seu tempo e a sua disponibilidade de energia mental para estar ali a fazer ginásio de dedo, a fazer scroll na tecnologia? Ou não? É que são estas escolhas, é todo este tipo de vida, este estilo de vida, que depois cada um em si faz, não é? O Micael e a Iris, o pai e a mãe, cada um faz para si, que depois, no seu somatório, faz um X, e é este X que as crianças depois absorvem. E inconscientemente eles reconhecem em si e depois então exteriorizam. E por isso as crianças, quando chegam aqui em casa, elas pura e simplesmente não vão buscar a tecnologia. Agora aqui fica a reflexão. E aí em tua casa? Aí em tua casa, certo? Sejas tu homem ou mulher, não importa. Ou se me estiverem a ouvir mais, por exemplo, casais, pois então percebam. Ou percebe. É o que tu fazes, as tuas escolhas, que vai definir o tipo de vida que tu vives interiormente. E é esse tipo de vida que é traduzível num quociente de energia, num quociente psíquico, que depois vai ser transportado para a gaveta do inconsciente do jovem, da criança, do bebê, não importa se é menino ou menina, ok? É isso que vai ser transportado para eles. E nos meninos que têm uma masculinidade ainda maior, têm uma necessidade ainda maior de exteriorizar o que sentem, não é? Aquilo que lhes vai no inconsciente, pois então eles fazem o favor de tornar rapidamente visível o desarranjo que vai ali neste inconsciente. Criado por quem? Pelos educadores, pelos pais. Então,
Quem precisa efetivamente de ir ao médico, quem precisa efetivamente de ir ao psiquiatra, quem precisa efetivamente de algum tipo de solução, não são os jovens. Não adianta nas escolas restringirem o uso do telemóvel. Entendes ou entendem como era necessário a priori a noção, ter o conhecimento, possuir um conjunto de bases ideológicas mais palpáveis, mais verdadeiras, de como de facto a ciência iniciática funciona na vida do ser humano, para depois então trazê-las para um plano mais baixo, para um plano mais material, que é a nossa vida no dia a dia, e então traduzir esses conceitos da vida iniciática para coisas muito mão na mão ou preto no branco. Que é como é que eu lido com a criança, como é que eu lido com a minha esposa, como é que eu lido com o meu pai, como é que eu lido com o meu patrão, como é que eu lido com o meu vizinho, como é que eu lido com o meu amigo, como é que eu lido com o meu inimigo, tudo. Ok?